Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a colaboração dos tribunais trabalhistas por todo o país. E no programa de hoje, você sabe a diferença entre justiça gratuita e assistência judiciária gratuita? Na nossa reportagem especial, vamos abordar esses dois institutos que viabilizam o acesso à justiça. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o tema é a hérnia inguinal, um problema de saúde comum em trabalhadores que carregam muito peso. Vamos passar por São Paulo, capital, e Florianópolis para falar de ações de inclusão de pessoas com deficiência na Justiça do Trabalho. E no Meu Trabalho é uma Arte, histórias de voluntários que usam o tempo livre para emocionar milhares de pessoas na encenação da Via Sacra. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Em uma ação trabalhista, as partes podem ter que arcar com as custas do processo e, para determinados procedimentos, ter que contratar necessariamente um advogado. Mas e quem não tem condições financeiras para custear os serviços? Dois instrumentos garantem o acesso à justiça: o benefício da justiça gratuita e o da assistência judiciária gratuita. Na nossa reportagem especial de hoje, você vai saber a diferença entre eles e os requisitos para obtê-los. Acompanhe. Foram 5 anos trabalhando como motorista terceirizado, prestando serviço para um órgão público. Com o término do contrato de trabalho, a empresa não pagou ao Paulo todas as verbas rescisórias. Com o término do contrato, não só eu como meus colegas foram mandados embora, né? Nós perdemos o emprego. Você fica desamparado, né? Você se sente perdido com essa situação, não sei saber o que fazer, na verdade. O Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal vem acompanhando o caso. Como Paulo está desempregado, o maior receio é em relação aos gastos com o processo trabalhista, incluindo os serviços de advogado. A minha preocupação maior é não pagar as contas, né? E também para poder tentar receber o que me é por direito, né? Ainda pagar para um advogado, né? Que no caso você não teria condição. Eu não teria condição. Ao entrar com uma ação trabalhista, o interessado precisa estar ciente de que pode ter que arcar com as chamadas custas do processo. Estipuladas em 2% do valor da causa, elas são devidas, na maioria dos casos, pela parte perdedora. O parágrafo 1º do artigo 789 da CLT diz que as custas serão pagas pelo vencido após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. Além disso, embora haja possibilidade de ingressar com ação trabalhista sem advogado pelo chamado jus postulandi, para determinados procedimentos e recursos, é obrigatória a assistência desse profissional. E o autor da ação, nessas hipóteses, também terá que remunerar o advogado pelos serviços. Como nem todas as pessoas têm condições financeiras para isso, a legislação prevê alguns meios de acesso gratuito à justiça, direito previsto na Constituição Federal. O inciso 34 do artigo 5º da Constituição assegura, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. E o inciso 35 afirma que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No âmbito trabalhista, há 2 institutos que garantem o acesso à justiça àqueles sem recursos financeiros. Um deles é o benefício da justiça gratuita, que pode ser requerido no processo. O juiz pode conceder a gratuidade quanto ao pagamento das custas se ficar comprovado que o interessado recebe salário inferior ao dobro do salário mínimo, ou que os custos poderiam trazer prejuízo ao próprio sustento ou da família. O artigo 790, parágrafo 3º da CLT, ele diz o seguinte, que quem ganha igual ou inferior a 2 salários mínimos
tem uma presunção absoluta de pobreza, então não precisa comprovar, o juiz pode dar até de ofício essa gratuidade. Agora, se ele ganha mais que 2 salários mínimos, ele deve somente fazer uma declaração que é pobre nos termos da lei. As empresas sem condições financeiras também têm direito ao benefício. As pessoas jurídicas também podem, há já um entendimento sumulado do STJ, na súmula 481. Mas, nesse caso, as pessoas jurídicas elas devem comprovar o estado de necessidade, ou seja, que não estão em condições de custear as custas e despesas do processo. Já a assistência judiciária gratuita inclui os serviços de advogado, que na Justiça do Trabalho devem ser prestados pelo sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador e não precisa ser sindicalizado. A assistência judiciária ela se compõe da gratuidade de justiça e da assistência de um profissional, de um advogado. Então, a assistência judiciária ela é uma assistência jurídica e mais a gratuidade de justiça. Caso o empregado beneficiado pela assistência judiciária gratuita vença a ação trabalhista, os honorários pelos serviços advocatícios deverão ser pagos pelo empregador. Ou seja, uma vez que o empregador ele perde a ação, o empregado ganha a ação, o empregador deve pagar também os honorários do sindicato. E foi conhecendo os requisitos para a gratuidade que o Paulo resolveu ir atrás dos direitos trabalhistas, sem precisar pagar por isso. Eu quero receber os meus direitos. Porque ficar assim... Ficar assim no momento não dá. Não dá, no momento fica difícil. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, um tipo de hérnia que atinge muitos trabalhadores que carregam peso em excesso. E ainda hoje, as ações de inclusão de pessoas com deficiência na Justiça do Trabalho. Nós voltamos em instantes. Você sabe o que é hérnia inguinal? Muito comum em pessoas que carregam peso em excesso, atletas e também obesos. Esse tipo de hérnia foi a responsável por mais de 48 mil auxílios-doença no ano passado. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje, você vai saber mais sobre esse problema. Conheça as causas, os sintomas e como prevenir. É recomendação médica. A prática de atividade física é importante para a saúde do trabalhador. A escolha do exercício fica a critério da pessoa. Pode ser uma corrida, musculação, mas dependendo da execução e do tipo de exercício, como o agachamento, por exemplo, pode causar hérnia inguinal. Apesar de não ser muito conhecida, essa hérnia é muito comum. O Raimundo descobriu que estava com hérnia inguinal e teve que operar. Eu descobri isso ao ficar em pé. Quando eu ficava em pé por alguns minutos, eu já sentia dor. E essa dor incomodava. E depois eu percebi, ao me olhar no espelho, percebi que tinha um inchaço na região da virilha. E aí não foi difícil perceber que tratava de uma hérnia inguinal. Então, após isso, eu já procurei o médico. Ele me recomendou procurar o clínico geral, que é, na verdade, quem cuida dessa parte. E aí, logo na sequência, foi feita a cirurgia. A hérnia inguinal é um deslocamento do conteúdo abdominal por uma abertura natural ou acidental. O termo inguinal é devido ao conteúdo passar pela parede abdominal na região da virilha. Esse tipo de hérnia é mais comum em homens e pode ocorrer nos 2 lados da região da virilha. Apesar de estar muito relacionada à prática de atividade física em excesso, a pessoa também pode desenvolver hérnia inguinal no próprio trabalho, dependendo da função que exerça. Extremamente relacionado a aumento da pressão intraabdominal. Por quê? Você pode trabalhar no escritório, você só sobe de elevador. Eu trabalho no escritório, eu tenho 5 andares, eu subo todo dia de escada e desço. 5, 6, 7 vezes por dia. Teoricamente é um trabalho que não demanda atividade, mas o que você faz durante o trabalho tem um aumento da pressão abdominal, você tem uma chance maior. Por trabalharem fazendo muito esforço físico, atletas podem desenvolver hérnia inguinal. Por isso é preciso ficar atento. Os principais sintomas são dor na região abdominal, próxima à virilha,
e o surgimento de um inchaço, como se fosse um caroço. Sentiu dor na região inguinal, abaulamento? Procura um ambulatório de cirurgia, a gente vai avaliar, vai pedir exame, a gente senta, conversa sobre o que é, como é que pode tratar e vê. Se não for nada, a gente vai dizer, ó, não tem nada, vamos procurar alguma coisa a mais. Às vezes uma distensão muscular, às vezes praticou atividade excessiva na academia, né? Não fez um alongamento adequado, mas é melhor a gente pecar pelo excesso que pela falta, né? Apesar de muitos casos serem considerados simples, o único tratamento para a hérnia inguinal é a cirurgia. A correção da hérnia inguinal, ela é importante, ela é necessária, né? A gente pode fazer isso por laparoscopia ou forma convencional. Por que eu estou falando isso? Isso vai impactar um pouco nesse número. As vias cirúrgicas e, lógico, o tamanho da falha vão determinar o tempo de afastamento e diretamente relacionado ao tipo de atividade que o paciente faz, atividade laboral. O médico ainda explica que o trabalhador, em geral, fica afastado do trabalho por mais de 15 dias após a cirurgia, mas o período de recuperação pode chegar a 30 dias ou mais, dependendo do tipo de hérnia e do trabalho realizado pelo paciente. Além disso, o repouso indicado pelos médicos diminui as chances de aparecimento de outra hérnia. Por exemplo, um motorista de caminhão, né, um cobrador, é pessoa que não vai conseguir voltar para uma atividade tão precocemente quanto quem trabalha no escritório. Um advogado, um funcionário público, que vai sentar e vai ficar no computador durante o dia. Devido ao tempo de repouso recomendado pelo médico, muitos trabalhadores acabam recebendo auxílio-doença da Previdência Social, uma vez que depois de 15 dias afastado do serviço, o contrato de trabalho fica suspenso e o empregado passa a receber pelo INSS. De acordo com dados do Instituto, entre janeiro e dezembro de 2016, foram concedidos mais de 48 mil auxílios-doença previdenciários por hérnia inguinal. Se a hérnia inguinal for logo tratada, o trabalhador não precisa se preocupar. A capacidade de trabalho será mantida. Não é uma doença que vai te incapacitar, né? É lógico que quanto mais demora a procurar, pode ser que você tenha uma patologia de mais dificuldade de tratamento, mas ela vai ser tratada. Ser tratada, corrigida, e corrigindo a gente consegue retornar esse paciente para a vida normal dele. Ele vai voltar a fazer a atividade física dele, jogar futebol, correr, ou musculação, ou a qualidade de vida mesmo. Não quero fazer nenhum, mas eu quero ter uma qualidade de vida. Não quero mais, quando estiver trabalhando, ficar doendo ou ficar queimando. Para prevenir a hérnia inguinal, vale reforçar: atenção à carga de exercício na academia e também ao peso que carrega no trabalho. Se você tem histórico de hérnia na família, redobre a atenção. No próximo bloco, iniciativas de inclusão de pessoas com deficiência adotadas na Justiça do Trabalho. E mais a dedicação de muitos trabalhadores à encenação da Via Sacra. Nós voltamos daqui a pouco. Os tribunais do trabalho contam com setores específicos para propor e implementar ações que beneficiem as pessoas com deficiência. Hoje você vai conhecer algumas iniciativas que facilitam a vida de servidores com deficiência e também do público que procura o Judiciário Trabalhista. Acompanhe. A estação de trabalho da Clarissa pouco difere de uma comum. Algumas adaptações possibilitam que a analista judiciária, que tem deficiência visual, desempenhe as mesmas funções dos colegas de trabalho. O programa de voz faz a leitura do que está na tela do computador. Nos últimos dias, que o TRT da segunda região foi vitorioso em mais uma categoria da 7ª edição do Prêmio Conciliar. A servidora ingressou no TRT da segunda região em São Paulo em 2009. E desde 2011 faz parte da equipe de comunicação social.
Ela escreve textos administrativos, notícias e também faz reportagens para o programa de rádio Trabalho e Justiça, produzido pelo TST, em parceria com os TRTs. A quarta turma determinou o pagamento de indenização no valor de R$16 mil. Para gravar as matérias, ela conta com uma impressora Braille. Para mim é importante para que eu possa fazer as locuções, né? Porque eu não teria como ouvir e falar, eu não teria como decorar um texto, né, dessa natureza para poder fazer a locução. Então eu preciso ler, né, como os outros locutores fazem. A servidora nasceu prematura, com apenas 6 meses, e depois de passar por algumas paradas cardiorrespiratórias, a retina se deslocou. Mesmo não tendo êxito em várias tentativas de cirurgias, Clarissa leva uma vida bastante produtiva no trabalho. Eu me sinto muito feliz de não só poder estar no mercado de trabalho, mas estar fazendo uma coisa que eu gosto, estar sendo respeitada como profissional e ter essa possibilidade aí de contar com essa tecnologia assistiva, com o apoio das pessoas para poder fazer meu trabalho. No Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, existem 4 magistrados e 172 servidores com alguma deficiência. Desses, 88 têm deficiência física, 61 visual, 22 auditiva e uma pessoa com deficiência psicossocial. Em 2010, foi instituída uma unidade específica no TRT da 2ª Região para acompanhamento e implementação de ações para as pessoas com deficiência. Para Daniela, que tem apenas 10% da visão e vem para o trabalho com o auxílio de um cão-guia, ter uma área destinada especificamente para atender a essas demandas é de grande valia para superar barreiras sociais. As pessoas com deficiência, elas querem ser ouvidas para dizer do que elas precisam, porque às vezes, por mero desconhecimento, a gente imagina, não vai ser ótimo para ele ter um aparelho desta forma, imagina, ou uma rampa desta forma. E para a pessoa vai ser muito dificultador, então é muito importante que as pessoas com deficiência participem do processo de decisão sobre o que é melhor para elas. A Resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça de 2016 determina que as comissões permanentes de acessibilidade e inclusão sejam integradas também por pessoas com deficiência. Tudo para tentar garantir cada vez mais autonomia a esses servidores. Eliminar a barreira física significa que a pessoa consiga entrar com autonomia e independência no prédio da justiça, facilitar o acesso do entorno também, a gente tem trabalhado para isso, que junto ali às prefeituras das regiões. Faz muita diferença no cotidiano e no trabalho dessas pessoas no dia a dia, né? Amplia a quantidade de ações que elas conseguem desenvolver. E no Tribunal Superior do Trabalho também não é diferente. As pessoas com deficiência contam com vagas especiais, rampas de acesso e ainda material em braille até no elevador. O Ricardo é técnico judiciário e trabalha no gabinete da ministra Maria de Assis Calcin, elaborando minuta de votos. Metade da semana ele presta serviços no tribunal e na outra trabalha em casa. Ricardo conta com o auxílio de uma cadela guia chamada Marilyn. O tribunal é bem acessível, sim. As pessoas elas são, em geral, receptivas e auxiliam. A estrutura também é muito boa. Nós temos agora o núcleo de acessibilidade, né, que é recente, então ele dá esse apoio também com qualquer problema novo que surja com relação à acessibilidade. Então, assim, eu diria que é bem acessível, sim. Ekaterine também é servidora do TST. Ela trabalha no tribunal há 27 anos e afirma que durante todo esse período, desde a mudança para o prédio atual, muitas melhorias foram feitas por aqui. Me sinto extremamente valorizada e acolhida mesmo, né? Querida no local de trabalho, né? Acho que é um investimento da instituição em que você esteja bem, né? E se sinta parte, incluída, né? No TST, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão é responsável por implementar medidas voltadas para pessoas com deficiência. Uma das ações previstas para 2017 é a sensibilização de servidores e demais colaboradores da Corte sobre a melhor forma de lidar com cada especificidade de colegas com deficiência. Criar algumas dinâmicas para que essas pessoas possam
se ver no lugar de pessoas que têm uma deficiência visual, auditiva, motora, para poder sentir como é difícil e como é que elas poderiam até propor. A Ana Paula, servidora do TRT de Santa Catarina, desempenha as atividades no gabinete do desembargador Jorge Volpato há 3 anos e meio. Ela nasceu com uma má formação na medula óssea, que resultou numa paraplegia. Mas, por aqui, não existe diferença alguma na hora de entregar o trabalho. A minha recepção foi ótima, os meus colegas sempre me trataram de igual para igual, nunca houve uma discriminação ou não, você não pode fazer isso porque você é cadeirante. Não, nunca. Eu esqueço às vezes que eu sou cadeirante porque é muito igual. Não tem qualquer diferença, não existe nada, né? Pois eu vejo também que a nossa instituição ela é zelosa, né, com relação a o cumprimento da legislação, né, que disciplina o trabalho. O Eduardo trabalha no setor de informática do TRT. Ele nasceu com deficiência auditiva. Por aqui, conta com o apoio dos colegas para desempenhar as funções diárias, além da tecnologia sempre em atualização. Para a pessoa com deficiência auditiva ou surda saber de tudo que está acontecendo, isso é uma garantia de inserção plena. As pessoas com deficiência, todas elas, têm a sua autonomia. Que elas sejam autônomos, que não tenham impedimento nem barreiras e possam contar com tecnologias assistivas e colegas conscientes. A preocupação com a diminuição de barreiras para garantir a igualdade de condições de trabalho entre os servidores é uma prioridade do tribunal. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós passamos a ver essas necessidades também como nossas necessidades. E isso é o importante para o direcionamento das ações. A questão da acessibilidade, a questão da inclusão, elas têm muito mais que implemento técnico de texto normativo, norma fria. Elas carregam muito de fraternidade. E isto é o que nós pretendemos implementar aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Um dos focos de atuação é, sempre que possível, a concepção de produtos, programas e serviços que possam ser usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação. O conceito de acessibilidade aqui na área técnica, adotado pela área técnica do tribunal, é um conceito do desenho universal. O que pressupõe o desenho universal? O desenho universal, ele concebe a edificação não como um prédio adaptado a pessoas com necessidade, mas sim um prédio que não contenha nenhum tipo de barreira e proporcione a todas as pessoas, independente das suas limitações, o livre acesso à repartição pública. O quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje traz histórias de trabalhadores que usam o tempo livre para prestarem serviço voluntário. E esse ofício emociona milhares de pessoas todos os anos. Eles participam da Via Sacra, realizada no Morro da Capelinha, no Distrito Federal. Acompanhe na reportagem. Uma encenação que representa fé e devoção. A encenação da Via Sacra no Morro da Capelinha, em Planaltina, no Distrito Federal, já é tradição. O evento, que acontece há 43 anos, reúne milhares de fiéis que lotam o local em todas as edições. Em um espaço que representa bem as características descritas na Bíblia, como os templos judaicos e palácios romanos, o Morro da Capelinha é o cenário ideal para ser palco da encenação das últimas horas de Cristo, antes da morte e ressurreição. Todas as 15 estações da Via Sacra são relembradas durante o evento, encenação que é feita por atores da própria comunidade. Mas antes do espetáculo acontecer, tem uma série de serviços que são feitos em galpões como esse que eu estou agora. Aqui fica a equipe de complemento. São eles os responsáveis em produzirem todas as peças usadas durante a encenação, como as armaduras dos soldados, por exemplo. E o mais bacana é que tudo é feito aqui de forma voluntária. É uma forma de estar perto da igreja. É uma forma de evangelizar. Tem muita gente que vê a Via Sacra como uma forma de teatro. E ela não é. O intuito da Via Sacra é evangelizar.
Palavras de um motorista que nessa época do ano se transforma em chefe do processo de confecção das peças utilizadas na Via Sacra. O Ariosvaldo é colaborador do evento há 13 anos. Todos os anos, ele faz questão de acompanhar o processo de preparação das roupas, armaduras e acessórios utilizados na encenação. E eu sempre tive o sonho. Uma vez um colega me indicou e eu fiz uma matrícula esperando uma vaga. Esperei 4 anos. Com 4 anos me chamaram, eu entrei para uma equipe, que era a equipe de cenografia e apoio. E o ano seguinte vim para essa equipe, que é o que eu gosto de fazer. A equipe complemento, que mexe com soldados e essas coisas. O processo de confecção das roupas e peças usadas no cenário da Via Sacra no Morro da Capelinha começou mais de um mês antes das apresentações marcadas para a Semana Santa. E é tudo muito bem feito. Dá uma olhada na quantidade de detalhes deste capacete de um soldado romano. O capacete, na verdade, a gente está tentando chegar o mais próximo da época romana, porque na época romana eles não usavam inox, que é muito brilhoso. Usava bronze, cobre, osso, couro. Então, fez uma pesquisa e descobriu que seria mais interessante ficar bem próximo da época. E o material para ficar mais confortável para a pessoa que for usar. Em outro cômodo, as mulheres cuidam dos tecidos que são usados na confecção das roupas dos atores. Dona Lourdes está à frente da equipe de figurino. Ela participa desde o primeiro ano de apresentação. Eu participei da primeira Via Sacra de Planaltina, em 73. Devido a criança pequena, né, e marido e casa, eu me afastei por uns anos, aí retornei em 91. E desde 91 eu venho fazendo esse trabalho voluntário para a Via Sacra. As peças são feitas com muito cuidado. Na última encenação foram usados mais de 800 metros de tecido. Dona Lourdes tomou como base filmes de época que retratam bem as roupas usadas em Jerusalém. É muito difícil, porque hoje em dia você não tem mais aqueles tecidos, né, de época, mas a gente tenta levar para esse lado, né? A gente trabalha muito com algodão cru, né? Tecidos, tecidos em tear, para ficar mais próximo da realidade do que era naquela época, né? Depois de tudo pronto, agora é esperar e realizar mais uma vez um espetáculo que encanta, emociona e transforma mais de 1.400 pessoas da comunidade em verdadeiros atores. Para quem participa, é uma experiência única. É compensador demais. Já fiz o papel de Maria de Nazaré por 7 anos. Eu pedi para ser substituído ano passado. Deus me deu forças, me dá até hoje, de subir o morro, de ajudar no que. É tanto que lá todos me conhecem. Os que não me chamam de tia, me chamam de mãe. Então, tem um monte de filho na Via Sacra. Além dos meus filhos de sangue mesmo, né? Se naquele tanto de pessoa, 110 mil, 85 mil que vão, se uma só sair de lá evangelizada, acho que todos aqui ficam satisfeitos. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.